Louvado seja o nome do Senhor. Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Há motivo de muita alegria mais uma vez. Há motivo de muita responsabilidade também. De mais uma vez estar assim, sendo confiado pelo pastor Ronaldo, pela diretoria desta igreja, em confiarmos. Mais uma vez estamos aqui a ministrar a palavra do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor, podendo bem dizer o teu santo nome, render a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Mas durante esse mês, quase que no final, nós estamos vivendo em um tema, em uma divisa, onde Deus tem falado aos nossos corações, usando homens e mulheres de Deus aqui para ministrar os nossos corações. E aprove ao Senhor, neste dia, nesta noite, me escolher para fazer uso da sua palavra. Mas nós estamos vivendo em um tema onde diz assim: vivendo a verdade para obter boas colheitas. A nossa divisa se encontra em Salmos número 119, versículo 30, que diz assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir-me os teus juízos. Deus, em concordância com a oração do teu servo, do teu ungido, Deus, e aquilo, uma das tuas falas, Deus, nesta noite, foi que o Senhor pudesse me lembrar de tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, através do teu Espírito. Deus, faz isso nesta noite. Deus, que o Senhor continue a falar conosco, falando comigo, falando com a tua igreja, porque estamos aqui para ouvir a tua voz, Deus. Deus, visita, Deus, os teus filhos que aqui entrarão, que adentrarão a esta casa. Visita a tua mente, o teu coração, e que tudo aquilo, Deus, que o Senhor quiser falar conosco, o Senhor possa falar, e que todos nós estejamos preparados para ouvir a tua voz. Deus, perdoa os meus pecados, falhas, transgressões, ó Deus, tudo aquilo que não louva o teu santo nome. Mas como foi feita uma oração e um pedido aqui nesta noite, eu acredito que a tua igreja, teus filhos, estamos a cada dia nos esforçando para viver a verdade, para viver a verdade em ti, Deus. Por isso, Deus, nos ajuda a caminhar com o Senhor, e só assim vamos viver essa verdade. Deus, fala conosco nesta noite, através da tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Meus amados irmãos, mais uma vez, um tema colocado para a nossa meditação. E eu costumo dizer que todos os temas vindo da parte de Deus para a igreja do Senhor, e durante o mês é para nós aprendermos, sim. E o tema, ela nos traz uma verdade, aonde nos traz uma verdade para nos ensinar a viver, dizendo: vivendo a verdade para obter boas colheitas. Ou seja, se podemos viver esse caminho da verdade, há também um caminho da mentira. E para eu e para você termos essas boas colheitas em nossas vidas, há um caminho, há uma escolha de viver a verdade. E essa verdade
como o próprio Cristo falou, eu sou, a não ser nele, nós não podemos viver a verdade. Então começamos a entender que para viver a verdade, para obter boas colheitas, temos um caminho a trilhar. E eu acredito que durante esse mês que está se findando, todos aqui que passaram, eu sei que marcou a sua vida, marcou a minha vida, e que viemos continuarmos a escolher a verdade, escolher viver a verdade para obter boas colheitas. Se eu vivo, se eu escolho viver essa verdade, automaticamente, se eu semeio isso, se eu faço essas escolhas, automaticamente, em um futuro, talvez no tempo de Deus ou próximo, eu vou colher disso aqui, das minhas verdades, ou das verdades que eu semeei, que eu plantei. Então que possamos nos esforçarmos para vivermos a verdade. E quando nós olhamos para a divisa, no mês passado nós vivemos o mesmo salmo, o salmista, ele trazendo uma palavra poderosa, indicando também que era um caminho a ser trilhado, um caminho para nós enxergarmos e um caminho para nós seguirmos. E agora vem o próprio salmista, ele trazendo uma palavra muito verdadeira e outra escolha, quando ele diz assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir-me o teus juízo. Ou seja, o salmista aqui ele começa a colocar uma afirmação: escolhi. Então para nós vivermos e obtermos boas colheitas, primeiro tem que ter uma escolha. Qual é a minha escolha, José Francisco? Qual é a escolha da igreja? Qual o caminho a seguir? Eu lembro muito bem que alguns meses atrás, no meu trabalho, me chamaram e me falaram o seguinte, essas palavras: Francisco, vai chegar alguém para me procurar, eu quero um favorzão seu. Minha primeira resposta foi: se tiver o meu alcance, eu te ajudarei, não tenha dúvida. Ele continuou com a fala dizendo: olha, vai vir um rapaz para o meu apartamento, aqui que chegar aqui, você diz a ele que eu não estou. E ele me olhou: você pode fazer isso? Eu falei com ele: você me conhece e você sabe quem eu sou. Infelizmente não poderei te ajudar. Se esse rapaz vier, automaticamente eu tenho que fazer o que a minha profissão, quem eu sou, eu tenho que seguir os passos. E ele olhou para mim e disse: tudo bem, e saiu. Algumas horas depois, esse cidadão chegou e falou, deu bom dia, se apresentou e me perguntou meu nome. Eu falei com o mesmo e ele disse: eu quero falar com a esposa do cidadão tal, porque toda vez que eu chego aqui, ele não está, não se encontra. Disse: só um minuto, senhor, que eu vou fazer isso. E antes de falar com o senhor, essa mesma pessoa, ele nem sempre está em casa como outras pessoas. A segunda eu vou falar aqui agora com ela. Ainda vou fazer o melhor, vou ligar para ela e vou passar o telefone para o senhor. E assim eu fiz. Não sei qual foi a fala da esposa com a pessoa, não sei se foi o assunto tratado por eles, mas o que me chama a atenção é que quando nós escolhemos viver essa verdade, mesmo ainda que você vai de encontro ao sistema, Deus, Ele sempre
fará o melhor para os seus. Nesse momento, ele agradece e sai. A pessoa em seguida desceu e disse: eu não gostei da forma que você falou comigo, mas eu lhe entendo. Por alguns meses ele ficou que percebia chateado comigo. Mas em outra ocasião que ele veio falar comigo, ele disse: você é crente. Ou seja, o sistema ele tenta nos levar para que possamos escolher viver a mentira. Mas se nós estamos procurando viver a verdade, temos que ser verdade. E eu disse: louvado seja Deus. Na mesma fala eu falei com ele, disse: da forma que eu entrei aqui nesse lugar, eu quero sair. Para que um dia que eu sair não estiver mais aqui, que alguém se lembrar de mim. Uma das coisas que eu quero que fique bem notória para todos aqui é que ele foi um servo de Deus aqui nesse lugar. Que possamos escolher essa verdade. E como viver essa verdade? O tema passado, o salmista dizia que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E quando nós fazemos uma correlação com esse texto e vemos para João capítulo 14, no versículo 6, Jesus em um contexto com seus discípulos, ele disse: olha só, eu sou algumas coisas, eu tenho em mim alguns pontos que vocês precisam entender mais ao profundo. E Jesus falou com ele, disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus falando assim: olha, para vocês viver a verdade, tem que estar ligado em mim. João capítulo 15 dá um exemplo da figueira, do ramo, do agricultor, dizendo: olha, tem que estar todo ligado um no outro. O Pai em mim e vocês em mim. Quem de nós não passamos por as mentiras da vida lá no mundo lá fora? E hoje, por conhecer quem é esse Jesus, nós nos esforçamos todos os dias para viver a verdade. Que possamos continuar vivendo essa verdade. Mas eu lembro aqui muito bem que, pedindo a Deus durante esses dias para ministrar sobre alguém que marcou seu legado ou que nos traz uma inspiração para vivermos, continuarmos vivendo a verdade. E durante algumas inquietações, Deus ministrou meu coração. E um dos estudos que fizemos no Betel brasileiro, falando sobre a vida de Paulo, e alguns anos atrás eu disse: meu Deus, eu sei entender. E Deus começou a me lembrar e me mostrar a história de Paulo num resumo, porque são muitos momentos. E se começa no capítulo 9,
Quando Paulo, nesse contexto, ele pede carta para continuar perseguindo em busca dos cristãos da época, e é dado a carta, ele vai pelo caminho e tem um encontro com o Senhor. E o que me chama a atenção durante minhas inquietações é que durante esse tempo, Paulo ia na conversa com o Senhor, e o Senhor fala com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo responde: quem és tu? E o Senhor se revela para ele: eu sou o Cristo a quem tu persegues. E o contexto ele vai desenrolando. Paulo automaticamente é levado. E o que me chama a atenção é que ele fica cego. Paulo precisou passar por esse processo, eu entendo. E vejo que o próprio Senhor, João capítulo 8, no versículo 2, diz: eu sou a luz do mundo. E começa a falar com o discípulo sobre trevas, sobre luz. Ou seja, clareza, escuridão, trevas. E Paulo ele fica cego. Eu comecei com as minhas inquietações, a entender que para nós vivermos a verdade, nós temos que abrir os nossos olhos. Porque antes nós estávamos cegos, presos na mão do adversário. E Paulo passa por esse processo. Para que, igreja? Para que, irmão? Eu acredito que Paulo passa por esse processo com um único propósito. Aquele que se achava, quando perseguia, quando maltratava, com a sua certeza daquilo que era imposto para ele. Jesus permite que ele fique cego. Ele passa pelo processo para entender e viver a verdade. Ananias é um dos precursores. Entender e tentar buscar informações, tentando ser ministrado pelo Espírito, entendendo que para esse processo, para mim não é fácil, para você também. Paulo também não foi. Passou para começar as suas jornadas, para começar a fazer as suas viagens missionárias, para começar a implantar a igreja. Ele primeiro passou por um processo de mais ou menos 13 anos aprendendo a verdade. Paulo foi muito bem instruído por Gamaliel. Eu acredito que nesse tempo, como eu, como você, na aceitação de treva para a luz, há uma confusão em nossas mentes. Alguns aqui serviam outros deuses como eu, achando que eu estava fazendo o meu melhor, achando que eu estava adorando da minha melhor forma, e não estava. Então tem que haver essa clareza de informação para entendermos que Ele sim, Jesus, Ele é a verdade. E Paulo passa por esse processo de entender tudo isso e começa, disse: agora eu sei o que é verdade. Algumas pessoas ainda temerosas por entender e saber que é o mesmo, mas quando ele começa a falar em alguns pontos da história, ele diz: olha, é esse mesmo, mas agora falando muito melhor, muito mais claro, e falando de um Deus que nós não conhecíamos. Esse era o Paulo agora, que está vivendo a verdade.
Paulo só fala a verdade porque ele começou a entender quem era a verdade e aplicou a verdade dentro dele e não aceitava a mentira. E durante esses pensar na vida de Paulo, já o apóstolo Paulo, eu vi uma fala, um texto muito interessante, em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 17, do versículo 32 ao 34. O texto diz assim: quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita e uma mulher chamada Damaris, e com eles outros. Meus queridos, quando eu me deparei com esses versículos, e entendendo o que nós passamos quando nós falamos da verdade, quando nós anunciamos a verdade, alguns creem, outros zombam, outros chamam a gente de maluco, de algumas coisas, de fanático, e tantas coisas. E como aqui no texto também, alguns até falam da mesma forma que falaram, disse: olha, em outro momento eu quero te ouvir novamente. Mas outras pessoas caem na graça, como o texto diz que algumas pessoas se ajuntaram a ele, e muitas pessoas, porque nós entendemos que sempre a verdade, quando é colocada, há um confronto para quem não vive a verdade, que não aceita a verdade. Mas nós, como servos que nós queremos viver essa verdade em Cristo Jesus, não podemos nos calar, como ele mesmo disse. E esse contexto, esse relato, ele começa a cair um pouco mais atrás, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, já ali uma discórdia, uma não concordância com Barnabé. Ele disse: agora, se não tem como nós, você quer ir com João Marcos? Vá, eu vou para outro destino, eu vou para outra missão. E o que acontece? Ele sai. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele começa a sua segunda viagem missionária. E nesse decorrer, ele recebe uma orientação, uma direção do Espírito Santo. E nós começamos a entender aqueles que procuram viver a verdade, que depende dessa verdade, ele vai estar sempre sendo orientado pela verdade. Foi isso que aconteceu. Ele segue a viagem dele para Tessalônica, e nesse caminho ele anuncia a palavra. Ele começa
anunciar a palavra. O texto diz que durante alguns dias ele passa pelo mesmo lugar e observa que uma jovem, ele diz: olha, esse homem que passa, ele é um homem do Senhor, é um verdadeiro homem de Deus, ele é um servo do Senhor. O texto diz que Paulo para, se inquieta no teu coração. Por quê? Porque a verdade está dentro dele. A verdade está remoendo ele. Ele disse: olha, eu também era assim. Eu fazia minhas coisas loucas. Eu fazia algo que eu achava que era verdade, mas não era verdade, era mentira. E quando ele vê esse contexto de uma jovem cheia de pessoas, no seu coração ele se inquieta, o Espírito bradando dentro de si: olha, você vai ver a verdade e não vai falar. Quando a verdade está em nós, se nós proferimos a verdade, direcionado pela verdade, orientado pela verdade, tenha certeza que algo vai acontecer de bom. E foi isso que Paulo fez. A Bíblia diz que Paulo anuncia a palavra, ministra uma palavra sobre a vida daquela jovem. E o texto diz que aquele espírito de adivinhação caiu por terra. Voltando às minhas palavras introdutórias, quando nós falamos a verdade, sempre vai acontecer isso. A não aceitação de alguns, as falas de outros. E foi o que aconteceu. Se reuniram contra eles, prenderam eles, mas eles não deixaram de anunciar a verdade. O intuito de Paulo sempre foi falar de verdade e anunciar de Cristo Salvador. A família do carcereiro, todos eles foram salvos. Algumas pessoas na sua trajetória. Mas quando Paulo chega em Tessalônica, depois desse processo, ele é perseguido, já com Silas e Timóteo. Ele é perseguido por anunciar. A Bíblia diz que todos querem pegar Paulo de qualquer jeito. Esquece até do jovem Timóteo e de Silas. E quando Paulo consegue se afastar, e que chega à cidade de Atenas, ele se assusta. Ele se assusta porque ele veio de duas cidades onde ele anunciou a palavra. E foi aceita a palavra. Igrejas foram reafirmadas, irmãos foram encorajados. Mas quando ele chega aqui, agora é uma cidade muito bonita, uma cidade histórica, onde tem vários filósofos, uma cidade muito importante. Mas ele começa a passar. E quando ele chega em um determinado lugar, ele vê muitas imagens. Ele vê muitas imagens. E algumas que era muito forte ali naquele lugar. Algumas imagens, como Zeus, Rei dos deuses, governante do Monte Olimpo, era a rainha dos deuses, deusa do casamento, das mulheres, da família. Ares, Deus da guerra e da violência. Apolo, Deus da luz, do sol, da profecia, da filosofia.
da poesia, e muitos, ele chega e ele vê tudo isso. Eu acredito que quando ele chega, alguém que vive isso, e chega uma situação que ele mais uma vez ele se inquieta. E no cenário está alguns, eu acredito que no último, talvez isolado uma imagem, onde se dizia, como todos aqui tinham seu nome gravado, e em outro tinha o Deus desconhecido. E é daí que Paulo, no seu coração, eu acredito que ele disse aqui agora eu tenho como falar, aqui eu tenho como entrar, aqui eu tenho como anunciar, aqui eu tenho como agora ministrar uma palavra de salvação e mostrar que é um Deus que está acima de todas as coisas. Mas antes dessa informação, porque esse Deus desconhecido foi colocado do lado? Que momento esse? Buscando algumas informações e estudando ultimamente, e alguns estudiosos afirmam que nessa mesma cidade houve-se uma seca, mas outros dizem que houve-se uma praga de gafanhoto, mas que todos resumem que quando isso aconteceu, eles buscaram os seus deuses e ninguém deles respondeu. Nenhum deles respondeu. E aí começaram os governantes, as pessoas, os líderes religiosos, começaram a tentar ver se tinha alguém que poderia fazer algo naquele momento. E apareceu alguém com o nome de Epimenides. Diz que um homem, um jovem, que já tinha conhecido falar de Jesus com o Senhor, de Deus, o soberano. E a história diz que só lembraram dele e mandaram chamar. Ele disse: separa algumas ovelhas novas, deixa dormir, sem se alimentar, de manhã cedo nós colocaremos nos pastos aquelas que durante algum tempo se prostrar, se ajoelhar, essa que vai ser para o sacrifício para Deus. E foi isso que aconteceu. Algumas pessoas zombaram, dizendo: certamente as ovelhas vão se alimentar e vão cair. E o relato foi que em pouco tempo, não todas, mas algumas se prestou e começaram a separar. E foi feito o sacrifício em prol desse Deus. O Deus que esse jovem tinha ouvido falar, que todos ali quando chamaram ele, conhecia como o atrapalhado, o besta, o azoado. E eu quero aproveitar com essa deixa dizer: o que me chama a atenção desse jovem aqui, que num tempo que Deus quis usá-lo, ele estava preparado para falar a verdade.
O relato que aconteceu que, quando aconteceu, as pragas começaram a diminuir, as coisas começaram a se cessar, e todos se reuniram e disseram: olha, o Deus dele é poderoso. Isso qual é o nome que vamos colocar? Qual é o nome que vamos fazer? Já que não sabemos, cada uma das deusas cada um tem seu nome. Então coloca ele aqui, bota o Deus desconhecido. É aí que Paulo começa a falar sobre esse Deus, que para muitos é desconhecido, mas Paulo conhecia. Não agora, não só de ouvir falar, mas de ver esse Deus dentro de ti. Paulo disse, eu acredito que Paulo no seu momento disse: eu não posso me calar agora. Das coisas que eu tenho visto e ouvido, é o momento agora de anunciar. E com essa deixa, Paulo começa a falar. Versículo 24. Por favor. Porque passando e observando os objetos de vossos cultos, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e que tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ou seja, nesse momento aqui, Paulo desarma todos eles. Paulo desarma todos os deuses, todas as forças que se diziam naquele momento. Paulo dizendo: nele está tudo. Ele é a vida, ele também é a morte, ele é a ressurreição. E Paulo, uma das suas falas, disse: olha, ele não tem por tempo de ignorância. Paulo diz: é necessário agora ter uma atitude, como nos versículos introdutórios que eu leio, que no final do contexto, quando algumas pessoas zombaram, outras disseram que em outra ocasião te ouço novamente. Algumas pessoas estiveram com ele, seguiram ele, mas porque essas pessoas que mesmo vivendo e aprendendo lá de todos os deuses ali naquele lugar,
mas reconheceu que Paulo estava falando a verdade. Porque Paulo respirava, Paulo vivia, Paulo falava. Em nenhum momento aqui do texto, Paulo disse: olha, eu sou Paulo, eu posso em nome. Paulo sempre está dizendo: Ele é tudo, Ele é quem faz tudo, o poder está nele, tudo está nele, Ele faz até a separação. Que possamos, em nome de Jesus, nos esforçarmos para continuarmos vivendo a verdade, para obter boas colheitas. Escolha também um caminho da verdade e coloque no seu coração para seguir o teu juízo, os seus mandamentos. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, nos fortalecendo e também nos dando força para continuar o seguindo e vivendo essa verdade. Amém? Pastor Naldo, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua bendita palavra para as nossas vidas, nos convidando a viver a verdade de Deus para nós. Os últimos versículos lidos esta noite, o 17 e 24 em diante, nos faz compreender que Paulo estava pregando a transcendência e a iminência de Deus, que o nosso Deus ele não estaria tão distante e nem separado, e o nosso Deus não poderia caber em um templo tão somente construído por mãos humanas. Por isso que a adoração a Ele precisa ser invisível e real, porque Ele é esse Deus invisível e real, e nós precisamos adorar o nome dEle. Naquele tempo existia a iminência de todos estar adorando tão somente a César, mas a adoração de Paulo era um Deus verdadeiro, o Deus que estava lá e o Deus que está aqui nesta hora conosco, e nós precisamos crer nesse Deus que é poderoso. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver nesta verdade, a verdade poderosa do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a crer nesse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que é grande demais para ser contido no templo, um templo feito por mãos humanas. Que a nossa adoração seja nesse Deus verdadeiro que ressuscitou e nos deu a oportunidade de termos o nosso nome escrito no livro da vida, que um dia virá para nos buscar e nós morarmos com Ele toda a eternidade. Aqueles que vão morar com Ele toda a eternidade, fique de pé nesta hora, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua rica palavra, trazida aos nossos corações esta noite, e que esta palavra possa fazer morada em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a vida daquele que trouxe essa palavra, o nosso irmão José Francisco, o orientando, dirigindo em todas as coisas, e que toda sorte de bênçãos espirituais e materiais venha sobre a vida dele, de agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem dirigido as nossas vidas. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é um Deus que verdadeiramente és um Deus verdadeiro, e nós podemos perceber a Tua verdade, porque a Tua palavra não falha, a Tua palavra é poderosa, Senhor, em todos os tempos. Podemos ver isso, ó Deus, em tantas ações, e através da vida de Paulo, como foi dito aqui esta noite, podemos ver isso na sua segunda viagem,
quando o Senhor, através do teu Espírito, ó Deus, o Senhor o leva para outra cidade, o impede de ir para uma cidade e o leva para outra, e ali nós podemos ver conversões, ó Pai, ali nós podemos ver, ó Deus, inimigos, demônios sendo expulsos, ó Senhor, podemos ver, ó Deus, a prisão de Paulo, mas podemos ver também carcereiros sendo libertos, porque Tu és o Deus da verdade. Não importa a ocasião, não importa o momento, a Tua verdade ela é manifesta em todos os lugares e em todas as situações. E nós cremos que a Tua verdade, Senhor, ela é manifesta esta noite através da Tua palavra. E esta verdade que é poderosa, ela irá estabelecer mudanças em nossas vidas. E nós iremos cada vez mais aperfeiçoar a nossa caminhada na Tua verdade. Ó Deus, para todos sempre, nos orienta na Tua verdade, porque nós queremos viver a Tua verdade. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra do homem sanguinário e roubador, nos livra de todo acidente, nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Nós Te oramos em nome de Jesus, que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Vá em paz em nome de Jesus e continue andando nessa verdade do Senhor, em nome de Jesus.